Porque é uma série de 8 mensagens e eu creio que essas mensagens são fundamentos no que a nossa igreja vai caminhar. Vamos dizer que são os 8 pilares do fundamentos do que a gente quer caminhar, né? Falamos sobre o Evangelho, como Cristo nos salva, como Ele é nosso Pai, como Ele é bom. Falamos do reino de Deus, que o reino de Deus já está sendo estabelecido através de nós, é um reino em expansão, né? Nós estamos, na verdade, preparando a volta do noivo, nós somos a noiva preparando a volta do noivo. Falamos também sobre a eternidade, sobre para que Deus também nos salvou, que Deus nos salvou para a gente multiplicar esse amor, multiplicar a salvação, aquilo que nós recebemos de graça, também damos de graça, como a palavra de Deus diz, o que recebemos de graça, damos de graça, e ele está falando realmente da graça dele, de como ele nos salvou. E agora vamos falar um pouco sobre sacerdócio, né? Sacerdócio hoje, eu creio que talvez seja a mensagem menos pregada hoje no contexto de igreja hoje, porque através disso você tira, na verdade, a gente tem o costume de criticar algumas outras religiões que adoram imagens e por causa que não devem adorar imagens, porque através das imagens eles não precisariam das imagens para poder se chegar a Jesus, porque Jesus já pagou o preço, ele está vivo, as imagens não estão vivas. Mas hoje colocamos outras imagens vivas, colocamos às vezes um líder, um pastor, em vez de ser um santo, colocamos santos vivos para a gente poder adorar e através dele, por ele, através dele, chegaremos a Deus, né? Então hoje eu quero desconstruir esse conceito de sacerdócio, né? O contexto é que Josué ele vai para o Egito e lá o faraó faz ele levar o pai dele, a família dele, né? Resumindo esse contexto, Jacó vira Israel. Israel ali prospera, né, dentro do Egito, e ali são milhões, se não me engano, agora eu esqueci o número exato, mas são milhões, centenas de milhões. Os judeus crescem ali no Egito. E aí Faraó, né, ele fica com medo desse crescimento dos judeus, depois de muitos anos, né, Israel já não era mais vivo, Josué não era mais vivo, ele escraviza os judeus. Então, nesse momento, os judeus são escravos de Faraó. E aí Deus levanta Moisés como sacerdote no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e ele faz que Moisés vá lá, através de Moisés, Deus envia as pragas, Deus abre o Mar Vermelho e Deus liberta o povo do Egito. Amém? Lá em Êxodo 19:5, abre a sua Bíblia aí, 19:5, vamos ler. A Bíblia diz: agora, pois, se ouviram atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Essas são as palavras de Deus para que Moisés levasse para o povo. Vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, presta atenção. Reino de sacerdotes e reino com sacerdotes, há uma grande diferença. O intuito de Deus nesse momento aqui era libertou o povo de Israel do Egito, e ele está falando bem claro aqui: eu quero fazer vocês um reino de sacerdotes, não com sacerdote. Quem era o sacerdote? Moisés. Moisés era o sacerdote do povo, mas Deus não queria mais ter intermediário para falar com o povo dele. Ele não queria falar com Moisés para depois levar recado. Ele não queria mais que o Moisés fosse o office boy dele. Ele queria diretamente falar com o povo, né? E aí lá em Êxodo capítulo 20, 18, né, Moisés, Deus fala isso para Moisés, ele fala: Moisés, vai lá, prepara o povo, porque daqui a 3 dias eu vou descer naquele monte, o Monte Sinai, e quando eu descer,
eu vou falar com o meu povo e vou fazer eles minhas propriedades e vou fazer eles da minha nação de sacerdotes. Moisés, ótimo, beleza, vamos lá. E Moisés vai lá para o povo e fala assim, ó Israel, Deus falou que daqui a 3 dias para vocês se prepararem e consagrarem, que ele vai descer daquela montanha ali e vai falar com vocês. E está lá em Êxodo capítulo 20, 18. E lá fala, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, ao som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram e assustando-se ficaram à distância. Então quando Deus começa na manhã do 3º dia a se revelar na montanha, as fumaças começam a sair, os trovões começam a relampejar, o povo começa a olhar assustado, e aí a Bíblia diz que eles ficam à distância, eles começam a ter medo da presença de Deus. E aí continua, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Deus queria descer e falar com o povo, fazer eles de uma nação de sacerdotes. E o povo falou, não, não queremos, porque estamos com medo, porque toda vez que Deus se manifesta, algo em nós precisa morrer. Temos medo de morrer. Então, quando Deus se manifesta, precisamos morrer. E não queremos morrer, Moisés. E o povo gostava tanto do seu líder, vá lá, Moisés, morre você. Oh, os liderados bons, né? Mas nós não queremos morrer não, Moisés, mas vai lá. O povo não queria ser uma nação de sacerdotes. O povo queria um sacerdote. Mas essa mensagem aqui, ela é interessante porque ela revela o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos sacerdotes. O desejo de Deus não é estarmos aqui para assistir um sacerdote, mas o desejo de Deus é mutuar sacerdotes. Que nós todos sejamos sacerdotes. Então o desejo de Deus não é vocês virem aqui para ouvir um sacerdote. Porque a gente tem que entender que a gente não está aqui para nós mesmos, por nós mesmos. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Na verdade, a única pessoa que deveria estar sentada hoje aqui era o Senhor. Porque o culto é para o Senhor. Então não estamos aqui para cultuar um ao outro. Estamos aqui porque nós, como sacerdotes, estamos aqui para cultuar o Senhor. Na Bíblia, você pode ver que no Antigo Testamento não existia ir ao culto. Ninguém ia ao culto. Porque ir ao culto era você pegar um cordeiro, levar para o sacerdote e degolava o sacerdote em sacrifício. Esse era o culto ao Senhor. Então ninguém ia ao culto. Ou você ia cultuar ou você não ia. Você não ia assistir um culto. Você não ia lá e falar assim, vamos lá assistir o cordeiro morrer. Nossa, na jugular, olha que corte no jugular do cordeiro. Ninguém fazia isso. Ninguém ia assistir um culto. As pessoas ou iam cultuar o Senhor ou não ia. Então, se alguém tivesse que estar aqui nesse momento, em pé, somos todos nós, e o Senhor deveria estar sentado aqui. Se fosse, lógico, no mundo, trazendo para uma realidade, né? Nossa. Então, ninguém ia para... Ou seja, irmãos, nós nos podemos aqui, por exemplo, falar assim, não gostei do culto hoje, não gostei do louvor. Que bom que você não gostou, porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. Se alguém tiver que dar uma nota do culto, esse alguém é o Senhor, não nós. Então a gente precisa entender agora a diferença de um povo de sacerdote e um povo com sacerdote. Veja bem, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, presta bem atenção, faça para nós deuses, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito,
não sabemos o que aconteceu. Quem tirou eles do Egito? Quem enviou as pragas? Deus. Quem abriu o Mar Vermelho? Deus. Por que eles estão dizendo que foi Moisés? Porque eles querem levantar um bezerro para substituir, não Deus. Eles querem levantar um bezerro para substituir Moisés. Porque eles acreditam que é Moisés que tirou eles do mar, do Egito. Então eles estão aqui para substituir Moisés. E a gente tem que entender que eles não estão querendo substituir Deus, eles estão querendo substituir o sacerdote deles. Moisés, o povo fala assim, Moisés, não, vá lá e suba no nosso lugar porque temos medo de morrer. Moisés sobe o monte de novo e demora a descer. E o povo fala, Arão, nós precisamos substituir Moisés. Vamos levantar um bezerro de ouro. Por quê? Porque através da imagem eles comunicariam com Deus. Porque eles não queriam morrer. Eles querem alguém para falar com Deus. Tanto que Arão faz o seguinte. Aí a Bíblia diz, todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram Arão. Por isso que é pecado usar brinco. Brincadeira, gente. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram Arão. E ele recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, e que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Ou seja, eles acreditavam que Moisés tirou eles do Egito. Vão fazer um bezerro para substituir Moisés, esse aí que tirou vocês do Egito. Ou seja, um sacerdote. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Não é estranho? Levantou um bezerro e agora vamos fazer uma festa amanhã ao Senhor? Porque eles queriam, novamente, trazer a presença de Deus através do bezerro. O povo, nós temos sacerdotes. Nós colocamos deuses em nossos corações. Que às vezes Deus retira. E quando Deus tira, qual é a nossa posição? Colocar outro Deus. Colocar outra pessoa para que seja a nossa satisfação. Algo diferente. E vamos chegar lá. Lá em Apocalipse 5, 9, 10, fala o seguinte. Entoava um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e tê-lo, pois foste santificados com o teu sangue, compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes. Isso em Apocalipse, está se referindo a Jesus. Tu fizeste deles um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui fica muito claro que todos que foram comprados pelo sangue de Jesus são sacerdotes. E até quando a gente vai ficar dizendo, Moisés, suba em nosso lugar? Até quando a gente vai ficar substituindo aquilo, colocando coisas naquilo que Jesus pagou um preço muito alto para a gente ter acesso? Até quando nós esperaremos que líderes, pastores, ou seja quem for, que ele seja usado por Deus para falar em nossas vidas e não nós mesmos não procurarmos exercer o nosso sacerdócio que Cristo comprou com sangue, a preço de sangue? Nós precisamos entender tudo sobre Cristo, para que a gente possa cultuar Cristo, prestar nosso culto, e não é só o culto de domingo, mas ao levantar da cama, aí o nosso trabalho, prestamos culto ao Senhor. A cuidar dos nossos filhos, a cuidar dos nossos amigos, prestamos culto ao Senhor. Precisamos prestar culto o tempo todo ao Senhor. Então, o que faz um sacerdote? O principal pilar da adoração, um dos principais pilares de que um sacerdote faz é a adoração. A gente precisa entender que através da adoração
move o coração de Deus, move o olhar de Deus para nós. Mas não é adoração somente de cantar, estar aqui, tocar o violão, ou ter uma voz bonita, ou tocar algum instrumento qualquer. Adoração ao Senhor não é isso. E eu quero expressar aqui o que é adoração. Vamos ler João 4, 5. É um pouco extenso esse versículo, mas ele vai expressar muito bem o que é adoração. Vamos fazer essa explanação. É bem conhecido esse versículo, mas vamos ler de forma explanativa. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus: dê-me um pouco de água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior que o pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me essa água, pois para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Olha o dedo na ferida. Quando Deus se manifesta, algo em nós tem que morrer, né? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que tem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas você, judeus, diz que Jerusalém é o lugar. Presta bem atenção, ela está falando o seguinte. Ela está perguntando, fazendo uma pergunta aqui para Jesus, né? Ela está falando assim: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém, é o lugar. Onde se deve adorar? Ela pergunta. Ela está perguntando aqui. É interessante, porque ela começa a perguntar aonde é o lugar para adorar a Deus. E ela fala assim: alguns dizem que é na Jerusalém Church, outros dizem que é no Monte Sião Church, outros dizem que é no Rio Church. Mas aonde se deve orar? E as pessoas continuam hoje querendo saber aonde se deve adorar a Deus. Se é no lugar que tem mais estrutura, que tem mais mídia, mais recursos. E as pessoas estão preocupadas aonde eu vou cultuar a Deus. Onde está o melhor pregador? Aonde está o melhor pastor? Quem pode ser essa pessoa? Que pode ser o meu sacerdote. Aonde eu vou encontrar o melhor sacerdote? Aonde eu vou encontrar a melhor estrutura? Aonde está a melhor igreja? A pergunta sempre é aonde. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próximo a hora que vocês adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Olha só que incrível. Jesus ele fala assim: mulher, se fosse um tempinho atrás, essa pergunta estaria certa. O tópico até que é bom,
O assunto é bom. Aonde adorar a Deus. Mas agora não é aonde. É quem você adora e como você adora. Porque a gente tem que entender que quando Jesus fala assim, chegou a hora que o Pai está procurando adoradores, mas em que adorem em espírito e em verdade. Ele fala, estou procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Ele não tá questionando, ele está falando verdadeiros adoradores, porque a questão é o seguinte, todos nós somos adoradores. Todos nós adoramos alguma coisa. A questão é o que estamos adorando. O que colocamos no centro para adorar? E como estamos adorando? Um exemplo que John Piper usa muito, eu acho muito interessante, ele não tem um moral aqui em nenhum slide, mas seria muito interessante, visualmente falando. Ele fala o seguinte, imagine o Sol. E todos os planetas giram ao redor do Sol. Tem vários planetas. E esse Sol, ele alimenta com a sua luz, com o seu calor, os planetas, onde traz vida para esses planetas. Agora imagine que cada planeta desse seja uma situação da nossa vida. Seja a vida financeira, a vida amorosa, a vida profissional, relacionamento, dinheiro, seja vários aspectos da nossa vida. E o que acontece é o que as pessoas fazem o seguinte. Elas pegam um desses planetas, um desses aspectos, e colocam como centro, no lugar do Sol. Elas tiram o Sol e colocam um planeta ali. Colocam o dinheiro para alimentar todos os aspectos da sua vida. Mas o dinheiro pode alimentar todos os aspectos da nossa vida? O dinheiro ele pode suprir, ele consegue alimentar, ele tem luz própria. Ele consegue trazer calor. Não, o que vai acontecer? Vamos morrendo. Os aspectos da nossa vida vão morrendo. E aí, o que Deus está falando para essa mulher, quando ele bota o dedo na ferida dessa mulher, e quando ele começa a falar, a questão não é aonde adoramos, mas quem estamos adorando. E ele começa a dizer para essa mulher que ela pegou o Sol e substituiu por um aspecto da vida dela, que era o relacionamento. Ela já teve 5 relacionamentos. Talvez ela teve o Joãozinho. Lá, Joãozinho é o amor da minha vida. Joãozinho é tudo para mim. E Joãozinho vai lá e trai ela. E ela fica triste. Desfalece. E não, agora é o Marcos. Marcos é tudo para mim. E o Marcos também não consegue suprir as necessidades dela. Porque ela começa a trocar o que deveria ser uma coisa constante, que alimenta ela com a sua luz e seu calor, por qualquer outra coisa. Porque a gente tem que entender que qualquer aspecto da nossa vida que nós paramos para adorar, ele não é constante, ele não é firme e ele vacila. O único que não vacila, o único que é constante é o Senhor. Ele deve ser nosso alvo de adoração. Ele que deve ser. Deus, ele não quer, e entenda bem, Deus, ele não é um homem carente, não é uma namorada ciumenta. Deus, ele não quer que você adore ele, porque ele tem necessidade de crise de identidade. Ele fala assim, oh meu Deus, será que eu sou Deus mesmo? Tem alguém me adorando. Eu sou Deus. Deus, ele não tem esse problema. Deus, ele não exige adoração para ele se sentir bem. Ele exige adoração porque é bom para nós. Porque colocamos ele no centro. Quando colocamos ele no centro da nossa vida, ele alimenta, ele nutre com a sua luz, com o seu calor, todos os nossos aspectos. Ele não exige adoração porque ele tem ciúme de outras situações. Ele exige adoração porque ele está falando o seguinte, meu filho, você precisa me adorar, porque se você não me adorar, você vai morrer. É bom para você me adorar. Eu sou a cura na sua vida.
Eu sou aquilo que supre todas as suas necessidades. E eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te trair. Eu nunca vou mentir para você. Eu nunca vou te substituir. Eu nunca, porque eu sou fiel. Eu sou leal. Até o fim, eu não vacilo. Então, a gente pode colocar todas as nossas expectativas nas mesmas expectativas de Deus, porque Ele não vacila. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele nos alimenta com a sua vida, porque Ele nos sustenta, porque Ele não vai vacilar. E Ele exige essa adoração, irmãos. Precisamos repetir, não é porque Deus é carente, mas porque Ele sabe que é o melhor para nós é adorar a Ele. E aí ele fala assim, chegará o tempo que é necessário adorar em espírito e em verdade. E o que é adoração em verdade, irmãos? Adoração em verdade é quando nós entendemos quem é Deus. Começamos a ter relacionamento com Deus. Quando nós paramos para orar e temos palavras para dizer. Será que nós sabemos que Ele é bom, que Ele é o nosso Pai, que nos ama, que pagou um preço por nós, que da sua boca saiu as estrelas, que da sua boca saiu o sopro de vida? Será que a gente fala assim, vamos cultuar o Senhor, temos palavras suficientes para poder engrandecer quem Ele é? Nós conhecemos o Deus em que adoramos, em que pregamos e que falamos, nos relacionamos com Ele de forma pessoal. Em espírito, quando fala em espírito, fala com as suas emoções, com a sua força, com a sua vontade de falar não. Eu digo não para isso, porque isso desagrada a Deus. Não porque Ele vai ficar, porque ele vai me castigar. Não porque eu vou perder minha salvação. Não. Eu não quero pecar, porque eu quero agradar ao Senhor. Sabe, esses dias eu ouvi um irmão falando para mim que ele estava numa obra e ele estava cantando, porque ele achou que estava sozinho lá e tal. Ele faz umas construções, trabalha em construção, e ele estava cantando alto e tal. E daqui a pouco chega uma pessoa para ele e falou: uau, cara, fiquei todo arrepiado você cantando. O que é adorar em espírito, irmãos? É a gente se deliciar com a presença de Deus. É a gente estar no nosso trabalho e alguém vê que a gente se delicia com a presença do nosso Senhor, a gente está adorando o Senhor ali. Não só com cânticos, mas com aquilo que exala de nós, porque a luz dele reflete em nós. E as pessoas começam a desejar aquilo que a gente tem. A gente pode estar passando por qualquer situação e falar, cara, como ele consegue passar por essa situação dessa forma? Eu quero isso também. Isso é adorar em espírito. Vamos ficar de pé? Vai passar essa mensagem? Vou passar. E essa mulher, ela fala o seguinte: disse a mulher, eu sei que é o Messias, chamado Cristo, está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, olha, irmãos, Jesus ele nunca falou isso para ninguém na Bíblia inteira. Jesus ele bate no peito e fala, eu sou o Messias que estou falando com você. Naqueles momentos, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou o que quer saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi até a cidade. E ela disse, venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Sabe, a gente precisa realmente, quando a gente tem esse rio de água viva fluindo de nós, se deliciar com a presença de Deus. A gente colocar Deus como o único Deus no nosso meio, no nosso coração, e entender
que não precisamos de homens para se achegar e para falar com Deus. Não precisamos disso. Ah, Luiz, você está dizendo que então não precisa dos 5 ministérios, não precisa de um pastor? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que um pastor, ele tem que dizer o seguinte, apontar para Cristo e falar, eis ali o Cordeiro que morreu por nós na cruz. E ele tem tudo que pode te suprir. E não absorver como se ele fosse a solução dos problemas. O papel de qualquer ministério, dos 5 ministérios, de qualquer líder, de qualquer pastor, é apontar o Cordeiro, é apontar Cristo. Ele é o nosso alvo, ele tem que estar no centro. O papel do sacerdote é buscar esse Cordeiro. E todos nós somos sacerdotes. Não precisamos de ninguém para substituir o Cordeiro. Não precisamos de ninguém para substituir nosso relacionamento com Deus. O véu foi rasgado. Vamos orar? Senhor Pai, te agradeço essa oportunidade, meu Pai, por estar compartilhando essa mensagem, essa palavra com seus filhos, com os meus irmãos. Pai, tudo aquilo que veio de mim, apague na memória deles, Pai, mas aquilo tudo que veio do seu Espírito Santo, que permaneça até a eternidade, Jesus. Que a gente venha, Pai, ser adoradores em espírito e em verdade. Que viemos nos deliciar na sua presença, ó Pai. Que viemos deliciar de cumprir a sua vontade. Que viemos nos deliciar, Senhor, e saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Que agradar o seu coração é a nossa motivação, é nossa força motora de viver. Vivemos para Ti e queremos engrandecer o Seu nome e dizer que o Senhor é Deus em nossas vidas. Pai, não nos permita, Senhor, colocar ídolos em nossos corações que substituam o nosso relacionamento com o Senhor, que substituam a satisfação que só o Senhor pode nos trazer. Pai, não nos permita arranque, Pai, abra os nossos olhos para que possamos Te ver, Jesus. Abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Abra os nossos corações para que possamos Te sentir, ó Pai. Nós desejamos, Pai, viver uma vida que vale a pena o preço do sacrifício pago por nós. Em nome de Jesus. Amém.